Bom dia, feliz sábado. Hoje nós podemos aprender muitas coisas interessantes aqui na igreja através desse tema, né, o Quebrando o Silêncio, com o tema violência digital, né, que é um tema muito atual. Nós ouvimos aqui uma palestra muitíssimo interessante da Betânia. Tivemos agora aqui uma ilustração muito interessante para as crianças e talvez você pode pensar assim, esse tema acho que não é para mim, porque eu não cuido de nenhuma criança, eu não tenho filhos pequenos. Mas a questão do mundo digital, ele está presente na vida e na casa de todas as pessoas aqui. Porque o mundo digital, ele abrange não só as redes sociais, mas também os programas de televisão que você assiste, os jogos que você joga e também os grupos de WhatsApp, porque não? É um convívio digital que nós temos aqui. E mediante tantas coisas ruins que nós ouvimos falar em relação à internet, nossa tendência talvez, né, em relação ao digital, às redes sociais, seja demonizar este assunto, seja talvez nós sermos tecnopessimistas, né? A internet, a televisão, isso não é de Deus, nós devemos nos afastar. Será que essa deve ser a nossa postura? Será que Jesus, se vivesse nos dias de hoje, será que Jesus teria um perfil nas redes sociais? Será que Jesus usaria a internet para pregar o Evangelho? Eu acredito que sim. Esse é um recurso que a igreja tem utilizado cada vez mais e tem tentado introduzir em todos os meios uma influência positiva de algo que é visto, que é colocado pelo mundo como algo tão negativo. Quantas pessoas conhecem a Bíblia, estudam a Bíblia, são alcançadas por páginas, por canais, são alcançadas pela inteligência artificial, né? Hoje nós temos a esperança que a inteligência artificial da Novo Tempo, que dá centenas de estudos por dia. Por que, então, será que nós vemos a internet, as redes sociais, com uma conotação tão ruim, né? Meu objetivo aqui não é vir falar bem da internet, mas só levar você a fazer uma reflexão sobre o seu uso, sobre o uso da sua família, do digital na sua casa. Nós temos alguns versos na Bíblia, embora naquela época estivesse longe de ter internet, televisão ou coisas do tipo, mas nós temos conselhos que pautam perfeitamente as nossas condutas hoje em dia. Efésios 4:29 nos diz, depois vocês podem conferir em casa, vou ler para sermos mais objetivos: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. 1 Pedro 5:8 já diz: estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para devorar. 2 versículos completamente diferentes. Um que te aconselha a ter cuidado, prudência com o que você fala, e o outro que te aconselha a estar vigilante em relação ao que você está exposto. Nós podemos tanto ser vítimas do mal, como nós podemos ser autores do mal, nas redes sociais, no meio digital. Nós vimos aqui quanto as crianças são bombardeadas, os adolescentes, os jovens e nós adultos também. Mas nós também devemos ter cuidado sobre o que nós falamos, como nós falamos, quanto tempo nós passamos no digital. Um exemplo de, não muito tempo atrás, uma cantora adventista, ela sofreu um cancelamento e um cyberbullying muito grande. Os nossos próprios irmãos adventistas começaram a perseguir
essa cantora, e tudo que ela fazia, ela era criticada. Se ela ia com uma manguinha da roupa um pouquinho mais curta, ela era bombardeada. Se ela usava um esmalte de uma cor diferente, ela era altamente criticada. Pessoas que se diziam cristãs, que estavam aconselhando aquela moça, na verdade, estavam sendo extremamente cruéis. Pessoas que, com certeza, não teriam coragem de falar aquelas palavras ao vivo, face a face, mas por estarem escondidas ali nas redes sociais, falavam o que bem entendiam, o que queriam e ofendiam. Essa moça, ela entrou num processo de depressão profunda, ela começou a ter crises de ansiedade, de pânico, e ela abandonou por um bom tempo a carreira musical. Hoje ela está de volta, está passando por um processo de cura. E sabe o que é triste? É que são pessoas que estão dentro da igreja. E, inclusive, pessoas que criam perfis falsos para poder criticar os outros. Qual tem sido a nossa conduta nas redes sociais? O que nós temos consumido, o que nós temos compartilhado. Nós sabemos que, né, os influencers, eles estão em busca de engajamento aí, né? Quanto mais acessos eles têm, quanto mais compartilhamentos, mais longe aquela página vai, mais longe aquela página alcança. Então, o que você acessa, o que você compartilha, às vezes você nem comenta, mas só de você estar parando para ver aquilo, você está impulsionando um conteúdo ruim. E nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, com os nossos filhos, em relação a nós mesmos. A Bíblia diz que pela contemplação nós somos transformados. E o que você tem contemplado no mundo digital, na televisão, no celular? Jovem, o que você tem mantido diante dos seus olhos ao acessar o mundo digital? Nós começamos, às vezes, acessar determinadas páginas, ao ver determinados filmes, ao acompanhar determinados tipos de perfis, nós corremos o risco de começarmos a nos tornar insensíveis. Insensíveis à violência, insensíveis ao abuso, à pornografia, ao bullying. E quando nós deixamos de contemplar a Deus, a Bíblia, né, de abrir a Bíblia, de ver coisas que nos remetem, que nos aproximam de Deus, nós corremos o risco de nos distanciarmos tanto de Deus que nós ficamos insensíveis, inclusive à voz do Espírito Santo. E é justamente isso que Satanás quer. Satanás, ele quer destruir primeiro a nossa mente, nos destruir as nossas famílias e a nossa igreja. Infelizmente, ele tem conseguido. Tire os olhos das telas e olhe mais para quem está ao seu lado. Gaste tempo com pessoas de verdade. Gaste tempo com Deus. Às vezes nós mantemos tantos relacionamentos à distância e quem está do nosso lado fica esquecido. Nós desviamos o olhar o tempo todo das pessoas para olhar para o celular. E quantos das nossas famílias nós temos ficado sem conversar, sem ter tempo para nutrir relacionamentos, para fortalecer laços e vínculos. E talvez até por isso nossos filhos, nossos jovens estejam procurando o tempo todo nas redes sociais relacionamentos com pessoas fictícias que os aconselham e que os distanciam de Deus, porque às vezes eles não têm em casa pessoas para se relacionar de verdade. Às vezes é mais fácil cada um ter seu celular, cada um ter sua televisão no seu quarto, e assim ninguém incomoda ninguém. Minha filha gosta de ver as redes sociais dela, os desenhos dela. Se ela está lá quietinha, é bom que eu tenho mais tempo para ver os meus aqui. Se as crianças estão consumindo, os jovens estão consumindo muita internet, passando muito tempo diante das telas, quem permite? Quem compra o celular? Quem paga a internet? Somos nós somos os pais e nós precisamos ter atenção a isso, aos limites, ao tempo.
Há muito, muito o que falar sobre isso, né? A gente poderia passar o final de semana aqui sem esgotar o assunto das redes sociais e o seu uso. Mas eu acredito que a principal lição que nós podemos tirar é termos sabedoria para usarmos essa ferramenta, que pode sim ser uma bênção. Que nós, como cristãos aqui da Igreja Central, pessoas que estão assistindo aí, né, o culto pela internet, nós possamos fazer a diferença. Que nós possamos ser um oásis no meio desse deserto, que esse mundo tão cruel que está por trás das redes sociais. Que nós possamos compartilhar conteúdos que elevem, que estimulem as pessoas a serem melhor, mais saudáveis. Que a nossa palavra seja de sabedoria e não de crítica ao vermos alguns determinados tipos de comportamento nas redes sociais. E que, além disso, nós possamos consumir conteúdos que agradam a Deus. Que nós possamos ser vigilantes e estar atentos aos nossos filhos, aos nossos jovens, para que eles não sejam tragados pelas armadilhas do mundo digital. Vamos sentar, vamos conversar, ao invés de simplesmente criticar. Vamos, você não larga esse celular, olha o que você está vendo. E, especialmente, dependendo do grau de complexidade que isso atingiu para você ou na sua casa, busque ajuda espiritual, busque orientação profissional de pessoas cristãs, para que nós possamos ser luz do mundo e sal da terra através do nosso contato físico e também através das redes sociais. Convido vocês, para nós finalizarmos, a abrirmos a Bíblia em Efésios 5, versículos 15 a 17. Lá, Paulo nos aconselha da seguinte forma: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, como tolos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Queridos, os dias que nós vivemos são maus, mas nós não estamos sozinhos, nós temos a Bíblia para nos orientar, para nos guiar em todos os assuntos. Que Deus nos dê sabedoria aos nossos filhos, proteja as nossas mentes e os nossos corações, nos ajude a ser sábio em tudo o que fizermos, inclusive em relação ao uso das redes sociais do mundo digital, que isso possa ser uma bênção em nossa vida e nas nossas famílias. Amém? Gostaria de convidar agora o pastor Raissan, que vai estar finalizando para nós. Amigos, bom dia, bom sábado. Minha gratidão a você que esteve aqui conosco em todo esse momento de crescimento. É importante, como igreja, nós trazermos esse assunto ao púlpito. Algumas informações rápidas antes da minha gratidão. Imagino que você já recebeu aí um relatório do curso Como Deixar de Fumar, que foi uma bênção para a honra e glória de Deus. E também, amanhã nós começamos uma semana de oração. Faça planos para estar conosco. Amanhã, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vai ser muito bom você estar com a sua família. Traga os seus amigos também. Agora sim, quero chamar a Samara, quero chamar aqui a Betânia Cunha. A Tássia está aqui à frente. A Betânia, ela aceitou o nosso convite de estar conosco. Eu não tive a oportunidade de estar aqui no momento da palestra, porque eu estava atendendo uma outra igreja, mas estou aqui para agradecer a senhora por ter contribuído muito com a nossa igreja, com esse tema. Agradeço a Samara, que é diretora do Ministério da Mulher da nossa igreja, por tanta dedicação também, pelo trabalho. Tá bom? A Tássia também, minha gratidão, obrigado, Tássia. Só ela que está recebendo o presente, viu, Tássia? Mas é porque ela é nossa amiga, ela é presbiteriana, amigos, nossa irmã. Uma salva de palmas para ela e minha gratidão, tá bom? Que Deus possa te abençoar
abençoar a sua família, abençoar os seus projetos. E nesse momento eu vou pedir a Tárcia para orar, pedir uma bênção para a Betânia, a bênção para as famílias da nossa igreja, que Deus possa nos abençoar. Convido a igreja que se coloque de pé para que nós possamos orar. Senhor Deus, nosso Pai querido, te agradecemos, Senhor, pelas instruções que o Senhor deixou na Bíblia para nós, pelas informações que o Senhor achou importantes, trazem tanta luz, tanta sabedoria às nossas vidas. Que o Senhor possa ajudar a tua igreja a usar da melhor forma, nós como indivíduos, como pais, como igreja, os meios de comunicação, o mundo digital, para que ele seja uma bênção, para que o Evangelho possa chegar a mais pessoas e o Senhor possa voltar em breve. Que o Senhor possa abençoar especialmente a vida da Betânia, que de tão boa vontade veio aqui nos trazer informações tão importantes. Que ela continue sendo bênção no seu trabalho e na sua família, Senhor. Continue conosco no restante deste sábado, em nome de Jesus. Amém.